Quantas são as empresas que têm enfrentado muitas dificuldades em nosso país? Empresas que antigamente eram bem-sucedidas, de um tempo para cá começaram a enfrentar barreiras, situações que geraram uma série de conflitos, dívidas, os funcionários sem pagamento, a ponto de ter que fechar as portas e demitir os seus colaboradores. Você que é um empresário, microempresário, você que é um MEI, eu pergunto como é que estão os seus negócios, como é que estão os seus caminhos. Nós vamos agora acompanhar aí uma matéria a respeito de empresas que no ano passado tiveram as suas atividades encerradas devido às dificuldades. Eu não fechei porque eu ainda tive ajuda do meu marido, né? Eu ainda tive ajuda do marido, do filho. Há pouco mais de 3 anos, Lídia montou um ateliê de costura. No começo, os negócios iam bem, até que vieram as dificuldades. Ela luta para não fazer parte das estatísticas dos empreendedores que desistem do próprio negócio por falta de vendas ou planejamento. Enquanto muitos se equilibram para se reerguer ou não falir, mais pesquisas enumeram essas dificuldades do mercado. A cada minuto, 4 empresas fecham no Brasil. 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. Os motivos principais são falta de planejamento e gestão, falta de capital de giro, concorrência, fatores externos como crises econômicas, irregulação governamental e a falta de preparo dos empreendedores. Esse cenário deixa muitos empresários, sejam os de grande ou de pequeno porte, cada vez mais pessimistas. E isso respinga, obviamente, nos colaboradores que têm família. São muitas famílias que, com o fechamento de uma empresa, sofrem também. Vamos, então, rever aqui o que a matéria mostrou, né? No ano passado, mais de 854 mil empresas foram fechadas apenas no primeiro quadrimestre. Olha que situação. Agora, por que isso? Por que isso? Vamos acompanhar então esses próximos dados e você vê, né? 50% inclusive nos primeiros anos de existência. Os motivos principais, tá aí, falta de planejamento e gestão, concorrência, falta de preparo dos empreendedores, falta de capital de giro e fatores externos. E eu posso dizer para você que esses fatores externos pode ser, muitas vezes, um problema que vem de origem espiritual. Pessoas que são invejadas, praguejadas, isso acontece também. Você sabe que no campo comercial, na área empresarial, existe uma concorrência muitas vezes desleal. E muitos levam para o campo espiritual essa concorrência. E se a vítima não tem a devida proteção de Deus, as coisas então começam a dar tudo errado. E eu pergunto, você como MEI, como microempreendedor, como empresário, como é que você tem caminhado? Você tem realmente recorrido a Deus? Eu não digo isso apenas na teoria, não. Isso tem que ser na prática. Você precisa de uma proteção, de uma blindagem espiritual na prática para você vencer estas situações. Bem, eu quero já deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você pode, inclusive, salvar esses contatos, esses números. Será muito útil para você, até repassar para mais alguém. Entre em contato agora, nós estamos à sua disposição. Nós vamos conhecer agora a história da Ana Beatriz. Veja como estava a vida dela antes dela firmar um pacto com Deus. Sim, ter uma aliança com Deus, que faz toda a diferença. E quando eu cito assim, eu não estou falando de uma religião, de trocar de religião, mas um pacto na prática com o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E veja como é que está a vida da Ana Beatriz depois que ela firmou esse pacto. Vamos acompanhar. Meu nome é Ana Beatriz Queiroz Morales, sou empresária, atuo no ramo da construção civil e no ramo de agropecuária. Quando eu fui para a igreja, quando eu me despertei, foi num momento de grande dificuldade econômica na minha vida. Estava passando por muita luta, muita dificuldade, com uma falência financeira que chegamos a sofrer. E devido a essa situação na qual eu estava vivendo no momento,
estava com a vida muito destruída. Dentro da minha casa já não tinha mais paz, a gente não tinha alegria, porque quando mexe com a vida financeira, eu tinha os filhos pequenos, meus meninos pequenos, e eu passei momentos muito difíceis, porque até mesmo não tinha condição de pagar o colégio dos meus filhos, e eu enfrentei, assim, muitos anos da minha vida, uma insônia que era terrível. Situações, assim, horríveis, né, para quem foi empresário e tinha um nome e chegou a ter uma condição de vida muito boa. Eu cheguei num momento muito complicado na igreja, mas houve um despertar da fé, na qual nós resolvemos ter um compromisso com Deus ali, uma fé muito grande, uma fé que eu não conhecia, e resolvi lutar pela minha vida que estava destruída. Eu comecei a perceber que eu já não precisava mais de remédios controlados para dormir. Eu batia na cama e dormia. Eu tinha uma paz que até então eu não tinha na minha vida. Você tem a receber lá. Nunca ninguém me pediu nada lá. Pelo contrário, eu sempre fui muito abençoada. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que tenho conquistado, a minha empresa tem sido muito abençoada, tenho tido novos projetos, temos feito contratos novos através da fé, né, que é exercitada, e Deus tem aberto as portas para a minha empresa de novos negócios. Hoje, graças a Deus, eu ando num carro novo, um carro do ano, super moderno, seguro. Eu tenho vários empreendimentos em construção. A gente conquistou uma fazenda com criação de boi. Quer dizer, da situação que eu cheguei para que hoje eu e a minha família, né? É muito triste pensar naquela situação, mas ao mesmo tempo, ver tudo que Deus pode fazer na nossa vida é maravilhoso. Você vê, a mudança na vida da Ana Beatriz foi total e completa. Você vê que hoje, no ramo que ela atua, ela faz a diferença. Você vê que hoje ela tem sucesso no seu empreendimento, no setor aí da agropecuária e no outro ramo também. E Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Assim como transformou a vida dela, abriu portas, inspirou, deu forças. Hoje está aí conquistando, avançando, trabalha também nesta outra área da construção civil. Deus também quer abençoar a sua vida, abrir portas, abrir caminhos, te dar força para você sair dessa situação. Inclusive, a palavra de Deus diz aqui em Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, para que Deus vá adiante de alguém, este alguém tem que colocá-lo em primeiro lugar, tem que recorrer a ele, tem que buscar a ele. Você é uma pessoa que trabalha muito, que luta muito, eu não tenho dúvidas disso, mas você talvez tenha feito isso na força do seu braço. Está faltando uma aliança com Deus, direção que vem dele, inspiração que vem dele para você sair dessa situação. E nós temos uma reunião toda especial às segundas-feiras, intitulada Corrente da Prosperidade com Deus. E nesta segunda agora, dia 20 de outubro, nós teremos o terceiro clamor para a queda das muralhas. Obviamente que se você não pôde estar nos 2 primeiros, não tem problema nenhum. Venha neste clamor agora, traga por escrito quais são as muralhas que estão nos seus caminhos. Dívidas, falência, perdas, sabe, nome restrito, falta de vendas. Você percebe que está a um passo de fechar grandes contratos e sempre alguma coisa dá errado. Essas muralhas vão cair. Inclusive, nós vamos realizar uma bênção especial para os microempreendedores. E você é o nosso convidado para esta segunda-feira. Você tem uma microempresa, mas o tamanho da sua luta é gigante. Cada decisão, cada contrato, cada noite sem dormir. Tudo parece depender dos seus olhos e das suas mãos. E às vezes, mesmo fazendo o seu melhor, as coisas parecem parar. Mas tudo que está bloqueando o seu caminho está prestes a ter um fim. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, o terceiro clamor pela queda das muralhas.
com a bênção para os microempreendedores, na maior palestra de prosperidade do mundo. Tome nota dos 6 horários nessa segunda à sua disposição, 7 da manhã, estaremos pessoalmente com você. Pastor Renato Figueiró, às 10 da manhã e meio-dia, você que tem horário do almoço apenas disponível, meio-dia, antes de 1 da tarde termina. 3 da tarde eu retorno com você até as 4, também estaremos juntos na viração do dia das 18 até 19, apenas 60 minutos, e retorno também no Congresso da Noite, às 19h30, horário principal, até às 20h40 no mais tardar, 70 minutos ali de reunião, ensinamentos práticos, a palavra de Deus, a palestra para o sucesso, o clamor para a queda das muralhas, e você então é o nosso convidado. Você não vai pagar nada por isso, entrada, estacionamento, creche, palestra, tudo gratuito, você será muito bem-vindo, conte conosco. A partir do momento que você coloca os pés aqui neste local sagrado, a sua batalha passa a ser a nossa, Deus vai à sua frente e você há de ter ainda um final de ano de vitórias, hein? Você pode ainda este ano dar a volta por cima, só depende de você. Bem, e para mais endereços, universal.org/localizar em todo o estado de Santa Catarina, você tem aí esta reunião à sua disposição nesta próxima segunda-feira. Recentemente conversei aqui na Catedral da Fé com a Márcia. Acompanhe. Qual que é o seu nome? Márcia. Dona Márcia, o que Deus tem feito na sua aliança com Ele, no seu pacto, muralhas que caíram? Fique à vontade. Então, nós temos uma empresa, só que assim, muito tempo, muitos anos, a gente vinha na igreja, mas nunca vinha na segunda. A nossa empresa, sim, só tinha nome, mas não tinha cliente. E a gente olhava assim a situação com dívidas, né, contas para pagar, e a gente queria crescer, mas não queria sacrificar. Então assim, tinha muitas coisas que a gente queria alcançar, mas a gente não queria fazer um sacrifício de vir. E aí eu firmei o pacto com Deus. Alguns dias depois, os clientes começaram a aparecer, e cada cliente que vinha, eles indicavam outras pessoas, porque eles começavam a ver a qualidade do serviço. Então, muitos clientes apareceram. E esse nosso ponto, ele é um ponto pequeno, é uma porta. E eu falei para o meu marido, só a gente precisa de um espaço maior, porque no meio desse nosso cliente, tem um cliente que ele revende carros, né? Ele compra em São Paulo, traz para cá e a gente faz a revisão dos veículos. E agora, esses dias, ele nos procurou, porque agora eles vão passar a revender outros tipos de veículos, e eles passaram para a gente ser a autorizada. Começou a expandir, Aí então. começou a expandir. Só que aí a gente precisava de ter um espaço maior para os veículos, porque são veículos maiores. Só que já tínhamos um terreno à vista. E agora a gente conseguiu, estamos reformando para mudar para lá, que é um espaço bem maior, né? E é um conforto melhor para os clientes também, né? Porque nesse nosso espaço é pequeno. E assim a gente foi começando a ver o que Deus estava fazendo através do pacto, da aliança com Deus. A diferença é notória, então. Muita, total. Porque, claro, porque assim, a gente ia para a empresa, abria as portas, não aparecia nada, ninguém. E a gente orava e pedia para Deus, mas não vinha nada. E as contas, os aluguéis, contas para pagar e os compromissos que a gente tinha. E assim, a gente tem visto Deus agir na nossa vida todo, que nem o senhor falou, de fé em fé. Então, todos os dias, de fé em fé, Deus tem feito na nossa vida. E assim, a gente pagando as dívidas, pagando as contas, que a gente, tudo em dia. Aí, às vezes, o marido fala assim, a gente tem que pagar o aluguel. Só que Deus sempre provê. Nunca deixou faltar, nunca deixou a gente passar vergonha, humilhação como a gente tinha. Nossa vida era restrita. A gente não podia comprar tudo o que a gente queria, precisava, né? Até para os filhos. E hoje não, hoje Deus tem nos dado uma qualidade de vida. E eu sei que tem muito mais, porque a gente tem sacrificado todos os dias e toda semana, cada segunda, a gente aprende algo novo. E põe em prática. E põe em prática e como fazer. E casamento e espiritualmente falando, como estão? Tudo bem, graças a Deus, porque sem o Espírito Santo a gente não teria a direção de Deus, né? Então, tudo que a gente tem hoje vem do altar. E o Espírito Santo, ele nos dá essa força, a direção de como conquistar, de como agir. E se não fosse o Espírito Santo, a gente não teria nada disso. A senhora tem paz, tem certeza da salvação. Graças a Deus, temos prosperidade paz. Com Deus, né? Com Deus. Começando no interior, chegando na vida material. Isso, de dentro para fora. Firme no pacto. Firme no pacto até o fim.
Por que ela está vencendo? Porque ela entendeu que é de Deus que vem a direção, sabedoria. Você vê, hoje estão fazendo a diferença no ramo no ramo automobilístico, né? Então, Deus tem prosperado ela e o marido, o casamento, vida espiritual, como ela bem frisou. Deus quer fazer na sua vida algo completo, começando do interior, chegando nos seus caminhos profissionais. O Frank também, conversei com ele agora recentemente aqui no altar, em uma das reuniões da Prosperidade com Deus, e ele estava numa situação desesperadora, uma dívida, sabe assim, enorme. E Deus fez essa muralha cair e hoje ele venceu essa situação. Seu nome? Frank. Frank. E aí, Frank, seu testemunho? Pastor, eu cheguei aqui há 2 anos com uma dívida impagável. Impagável, e todo mês o meu salário caía na conta, eu tinha que tirar uma parte e pagando, mas eu vou ser bem sincero, acho que eu ia passar 20 anos trabalhando e não ia ter condição de pagar. Não ia ter condições de pagar. Uma dívida enorme. Uma dívida enorme. Aí quando foi segunda-feira, aliás, na sexta-feira da semana passada, eu liguei para a minha gerente do banco, porque na terça-feira eu ia ter que pagar a dívida. Aí meu Deus, eu vou ter que ligar. Aí liguei para a gerente, aí eu falei com ela, ela falou, seu Frank, infelizmente a gente não tem como conseguir essa quantia para você agora, talvez a gente vá conseguir em março de 2026. Aí eu falei, tá bom então, obrigado. Aí quando foi na segunda-feira, eu vim para a igreja e quando a arca entrou... Foi segunda agora, dia da entrada agora, da Arca da Aliança. Segunda agora. Aí a arca entrou, aí eu fiz um voto. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor pode tudo. As minhas condições o Senhor sabe, eu não tenho condições nenhuma de pagar. E amanhã é o dia de pagar a dívida. Então eu queria acabar com isso de uma vez por todas. Fiz um voto com ele, eu faço um voto com o Senhor. Firmei um voto, ninguém mandou. Ninguém mandou. Foi a sua fé? Foi a minha fé. Tá, fiz o voto, acabou, fui para... Aí falei, hoje eu vou dormir e não quero nem pensar nessa dívida mais. Dormi tranquilo, graças a Deus. Quando foi na terça-feira, aí chegou uma mensagem para mim. Pim! Aí eu já pensei, já é me cobrando. Aí que eu olhei, não, foi o meu salário que caiu. Demorou 10 minutos, outra mensagem. Pim, eu olhei, agora deve ser a pessoa me cobrando. Que eu fui olhar, era a gerente do banco. Aí eu falei, gerente, aí abri a mensagem. Ô, seu Frank, consegue me mandar seu CPF rapidinho para mim? Eu fiquei assim, sim, mandei o CPF. Aí ela falou, não sei o que foi que aconteceu no sistema. Eu só sei que sexta-feira eu olhei, estava vermelho, sem possibilidade nenhuma de conseguir essa quantia para o senhor. Só que agora aqui, não sei o que houve no computador, no sistema, está verde, está liberado. Qual é a conta que o senhor quer que eu mande o valor agora? Demorou 20 minutos, caiu a quantia toda na minha conta. E aí, a dívida? Quitei a dívida. Tem mais nada? Nada. Quitei. Resolvido. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Imagine o alívio do Frank, hein? Não é verdade? Olha, 2 anos nessa situação. As muralhas vão cair. Segunda-feira agora, 20 de outubro, espero por você nesses 6 horários, o endereço está aí, o site de localização de endereços também aparece aí e nós temos certeza que este clamor trará a vitória para você, tá bom? Vamos agora acompanhar o testemunho da Débora, hein? A Débora, ela foi vítima de fake news, mas um dia ela venceu os preconceitos e hoje está com Deus, sua vida está mudada. Meu nome é Débora Cristina Xavier, tenho 33 anos e sou professora. Meu preconceito contra a Igreja Universal começou através dos meus pais. Eles tinham uma visão de que a igreja roubava, o Edir Macedo foi preso, que os pastores roubavam e que tudo era combinado. Então, eu comecei a criar essa raiva dentro de mim e eu não consegui nem ouvir. Tanto que quando eu via os evangelistas nas ruas, eu atravessava a rua, eu não queria saber de ouvir a palavra. Eu achava que o pastor era ladrão, que o bispo Macedo roubava e até o testemunho era combinado. E por conta de tudo isso, eu criei esse bloqueio dentro de mim. Então, qualquer conversa que eu tinha e surgia assunto de religião, eu contaminava as pessoas porque eu não estava bem comigo. Então, eu passava aquela minha visão, não é a visão real, mas sim aquela visão que eu criei.
Foi isso que eu passava para as pessoas que às vezes precisavam de um apoio, de alguma coisa, mas eu contribuía para que ela tivesse a mesma visão que eu tive no meu passado. Enquanto eu estava na fake news, eu era uma pessoa nervosa, muito ansiosa, preocupada, ciumenta. Então eu tinha ciúmes de tudo. Eu me casei muito nova. Então quando eu casei, o meu esposo, ele tinha um cartão de crédito, um valor alto. A gente se iludiu com algo que não era nosso, né? Era algo emprestado do banco. E aí a gente começou a comprar coisas para casa, a dar entrada no carro e começamos com a ilusão que com o que ele recebia daria para a gente pagar nossas contas. Aí ele estava no serviço, né? Foi mandado embora desse serviço para ganhar um valor a menos. Foi quando sujou o nome dele. Aí perdemos cartão, aí perdemos o carro porque não conseguimos mais terminar de financiar e ficamos um tempo aí sem carro. E por conta de tudo isso, acarretou algumas brigas, né, no nosso relacionamento. Então a gente já chegou ao ponto de se agredir. Inclusive teve uma vez que a gente se separou, ele morando na casa da mãe dele, né? E eu dentro do apartamento. Só que a cabeça estava porque ele estava com o nome sujo, era dívida, era muitas confusões. Chamei ele para voltar de novo, ele voltou e nessa dele voltar, a gente conversou e ele colocou no canal da Universal. Foi quando a gente viu o Templo de Salomão e ele me convidou, ele falou, vamos conhecer o Templo de Salomão. E dali para cá começou as coisas melhorarem, o nosso convívio em casa, a situação financeira foi melhorando e a criação dos filhos também. Aí foi tudo se ajeitando. Aí eu comecei devagarzinho, né? Comecei só aos domingos. Aí aquele preconceito foi acabando, né? Aí eu comecei de segunda, comecei de quarta, sexta, domingo. Então praticamente quase a semana inteira estava frequentando a igreja. Decidi me batizar nas águas. Foi quando eu ouvi sobre o batismo com o Espírito Santo, fui em busca dele e quando eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo aquilo lá mudou. Porque eu enxergava que sem ele eu não posso nada. Eu durmo tranquila, tenho paz. Hoje eu sei o que é ser feliz. Eu que era contra a Igreja Universal, hoje eu faço parte de um grupo da evangelização, onde eu levo a palavra para as pessoas necessitadas e que desejam estar ouvindo. Eu quero agradecer a Deus, agradecer o Bispo Macedo por essa iniciativa da programação da TV, que foi através dessa programação que me trouxe até a casa do Senhor Jesus, onde eu conheci o verdadeiro Deus e eu tenho certeza hoje da minha salvação. Hoje a vida da Débora é outra, mas essa mudança poderia ter acontecido antes, se não fosse as fake news. Tome cuidado com isso, vença preconceitos. Nós aguardamos por você ainda hoje. Você não precisa nem esperar para a próxima segunda. Hoje você pode estar com a gente em qualquer igreja universal, tá certo? Porém, segunda-feira, então, só relembrando, nós teremos então o grande clamor, terceiro clamor para a queda das muralhas, com a bênção para os microempreendedores. Mas é claro, vamos clamar por todos, colaboradores, empreendedores, microempreendedores. Deus vai abrir portas para você. 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30, 6 horários aqui no Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310. E para mais endereços, universal.org/localizar. Fico por aqui. Deus abençoe a todos. Até lá.